na aula 2, que nós já começamos, né? Nós estamos aí dentro do nosso currículo aí, ó. Nós já tratamos o que é aconselhamento, por que precisamos de aconselhamento, por que o aconselhamento tem que ser bíblico, né? Quais os fundamentos do aconselhamento bíblico. Isso nós já estudamos na primeira aula, parte 1 e parte 2. Nós estamos agora na segunda aula, que é teologia e aconselhamento tem relação, ou seja, a teologia bíblica do aconselhamento. Então nós estamos nessa fase aqui. Ainda depois vamos trabalhar o que faz o aconselhamento bíblico, como ser um conselheiro bíblico, qual o perfil do conselheiro bíblico, é possível mudar biblicamente e como aconselhar na prática. Então nós temos ainda uma caminhada razoável aí para concluir, né? Mesmo porque na aula 2, que é a teologia do aconselhamento bíblico, nós já estamos hoje iniciando aí a parte 3, né? E já vimos aqui na parte 1 que a nossa teologia define o nosso aconselhamento. Então, que a teologia é importante. Se você tem uma teologia de prosperidade, o seu aconselhamento vai ser totalmente diferente de alguém que tem uma teologia reformada, né? Nós vimos isso. Nós vimos alguns critérios rígidos para a interpretação bíblica, e vimos que tais critérios é a chave de uma teologia bíblica e, consequentemente, da prática bíblica. Nós vimos também que aconselhar não é um dom, pois é uma prática exigida para todos os crentes, apesar de que alguns dons específicos são importantíssimos nesse ministério. E vimos que o aconselhamento bíblico é um instrumento para a prática da edificação da igreja. Então, isso aí que nós começamos, vimos na parte 1. Na parte 2, nós entramos na teologia do aconselhamento e caminhamos com 4 pontos iniciais. Nós vimos que o aconselhamento ele precisa estar baseado na palavra de Deus. A palavra de Deus ela é útil, ela é eficaz, ela é viva, ela que restaura a alma, porque ela é perfeita. Nós vimos também que na teologia do aconselhamento eu preciso levar em consideração o fato da criação do homem, e entender o homem como um todo. Lembram disso? Né? Vimos também que dentro da prática da teologia do aconselhamento bíblico, a compaixão pelas pessoas é uma prática. Nós vemos, inclusive, lá num dos textos básicos, né, Romanos, que diz, cheios de bondade e conhecimento das Escrituras, a gente possa admoestar uns aos outros. Então, o conselheiro ele não está ali na posição de juiz para julgar, mas sim de ser um instrumento de bênção, de compaixão na vida das pessoas. E vimos também, semana passada, ainda na parte 2, que eu preciso levar em consideração o fato de que o homem que foi criado santo não permaneceu nesse estado e que a queda e as consequências da queda de Adão e Eva trouxeram problemas para todos nós. Tudo bem até aqui? Então, isso foi o que nós tratamos na parte 2. Hoje nós vamos começar aí Teologia do Aconselhamento Bíblico, parte 3. E aí, isso aqui não tem fim, viu, irmãos? Nós vamos lá, acho que são 18 pontos, então não sei se vai dar parte 5, parte 6. Não fica preocupado com isso, não. Tá bom? Dentro do tempo aqui, a ideia é trabalhar os princípios aí. E eu quero trabalhar hoje contigo, de um modo especial, Gênesis. Considerando, então, o ponto da queda, né, que eu não posso desprezar, afinal de contas, todos os problemas que nós temos é consequência da queda. Deus nos criou cheio de atributos comunicáveis, perfeitos, mas o pecado veio e bagunçou o coreto. Ok? Então, Gênesis capítulo 3, nós vamos encontrar aí o texto que trata a respeito da queda, né? E vamos ver então, pelo menos até o verso 5. Então, Gênesis capítulo 3, verso de 1 a 5, vai dizer assim: Mas a serpente, que hoje pela progressão da revelação nós sabemos que trata de Satanás, né?
Então, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. E, o que está escrito aí? Como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então, maravilha. Então, nós vemos aqui que na história da humanidade, o inimigo apresenta, né, com seus conselhos sagazes, uma possibilidade para que Eva se tornasse como quem? Como Deus. E essa é a principal dificuldade da queda, né? Todos nós, ainda, mesmo já com os efeitos do pecado sobre nós queremos ser como Deus. Sabe, o seu grande problema e o meu grande problema é que eu quero ser como Deus. Eu quero governar toda a minha vida. Eu quero governar cada detalhe da minha existência. Eu quero ter o poder de decidir o que é melhor e o que é pior. Quem sofre e quem não sofre. Né? Quem deve ser alvo do meu amor e do meu perdão e quem não deve. Eu quero, no fundo, ser como Deus. E quando a gente aplica a teologia ao aconselhamento, grande parte das pessoas que nos procuram para aconselhamento, elas estão vivendo essa crise de identidade, onde elas pensam que podem, de fato, ser como Deus. E muitas vezes elas vão externar isso. Mesmo não usando as palavras clássicas, né, claras, mas elas vão chegar para você e falar assim: mas por que comigo? Eu não mereço isso. Essa perspectiva de já se apresentar como sendo injustiçado já é um dos pontos que aponta para o desejo lá do profundo do coração de ter uma vida superior a tudo e a todos, que não conduz a ele nenhum tipo de sofrimento ou de nenhuma possibilidade de conflito ou de confronto. Né? É ser soberano, é ser como Deus. Então, dentro da teologia do aconselhamento, um ponto que nós precisamos levar em consideração é o entendimento do efeito do pecado sobre os homens. Aquilo que nós chamamos em teologia de efeito noético. Não tem nada a ver com Noé, tá? Noético é de mente. No grego, né? Começa com o nome é mente. Então, o efeito noético é o efeito do pecado sobre a nossa mente, sobre o modo como nós pensamos, como o modo que nós organizamos o nosso modo de enxergar o mundo, a nossa cosmovisão. O pecado, ele vai abalar. E ele vai trazer 3 reações que é o pivô de todo o problema. Que é o medo, a vergonha ou a culpa. Pode ser que às vezes venham os 3 tudo junto, às vezes é um ou outro separado, mas aqui está um grande efeito do pecado sobre nós. Vamos dar uma olhada agora do verso 6 em diante de Gênesis. Então veja aí, verso 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável
aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. Deu também o marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo o quê? Qual foi a primeira coisa então que aconteceu com a desobediência, com o pecado que abriu o entendimento do homem? O homem que tinha o livre-arbítrio e que usou o livre-arbítrio para conhecer aquilo que era contrário à sua natureza. Né? O que é a primeira coisa que acontece? Abre os seus olhos e eles percebem que estão nus. E eles falam assim, globeleza, que maravilha. É assim? Não, não. O que acontece? Qual que é a reação disso? Percebendo que estavam nus, fizeram uma roupinha para eles. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Por que eles fizeram isso? Primeira coisa aí, não está na ordem necessariamente, mas a primeira coisa é sentir vergonha. Irmãos, nós temos isso. Até o homem mais sem vergonha desse mundo, ele tem vergonha. Existe algum nicho na vida dele que se aquela pessoa, aquele grupo descobrir o que ele fez ou deixou de fazer, ele vai se sentir extremamente envergonhado. Né? Os filósofos vão colocar, talvez como esse nicho mais profundo, a família. E de um modo mais específico, o pai e a mãe. Né? Então, pode ser que eu não tenha vergonha dos outros. Ah, quero saber o que os outros falam isso aqui. Mas diga assim, eu vou contar para sua mãe. E você fala, não faz isso. Não coloca a mãe no meio, não. Né? Porque lá no fundo, todo mundo tem vergonha. E às vezes, quando aquilo que ele fez é descoberto, ou há a chance de ser descoberto, ele vai tentar esconder. Ele vai tentar fazer o quê? Uma roupinha de folhas de figueira para cobrir a sua vergonha. Então, dentro da teologia bíblica, o pecado ele traz um problema sobre a nossa mente e como reação traz a vergonha. E para tentar suprir a vergonha, a gente vai tentar fazer algo para esconder, para cobrir a nossa vergonha. Não é à toa, vamos pensar aqui dentro de uma questão da primeira infância. Lá. Menininho lá, menininha, você falou, fulana, cuidado, você vai quebrar, a mamãe já te falou. Aí ela vai e quebra. Você está lá na cozinha, você só escuta o barulho. O que ela faz quando ela quebra alguma coisa? Ela pega e chega para você, mamãe, você falou, mas eu sou uma miserável pecadora e eu não ouvi. E olha, infelizmente quebrei o presente que você tinha ganhado de casamento. Não sei se é assim que ela faz? Não, ela pega o objeto quebrado e esconde. E não só esconde o objeto quebrado, mas ela mesma se esconde. Vai atrás do sofá, atrás da cortina, esconde debaixo da cama. Aí você, fulaninha, cadê você? A mamãe não está brava, pode aparecer. Aí vai, sai lá do guarda-roupa, do meio da coberta. Mas por que ela escondeu? Porque ela está envergonhada. Você já tinha falado. Aí você fala assim, isso acontece com a fulaninha, com 3 anos de idade, 4 anos de idade. Não, não, não. Acontece comigo, acontece contigo. O pecado fez isso com a gente. Eu estou lá em casa, de repente eu abro lá a geladeira e deixo cair, sei lá, o suco. Eu já olho para ver se ninguém viu. Sim? E aí eu já pego o tapete que está mais perto. Não vou lá pegar o pano, porque se eu for lá pegar o pano, vai dar muita cara. Eu já pego o tapetinho que está ali perto, já seco, ponho o tapete no meu lugar, depois fica engomado, duro, que nem uma tábua, mas eu ponho lá e saio pleno.
No outro dia, alguém vai lá, fica grudado até no chão da cozinha, não é verdade? E aí, quem é que fez a fofoca? Não sei. Não, caiu aí alguma coisa? Não, tá grudando mesmo. E quem que será que fez? Não é assim? Nós fazemos isso. Você faz alguma coisa errada no trânsito, alguém vê, puxa, a gente acaba. Porque a vergonha é uma reação do pecado sobre nós. E quando se trata de pecado com Deus, nós temos essa mesma situação. Uma das características naturais das pessoas que convivem num contexto de igreja é que quando elas fazem algo e se existe a possibilidade de alguém descobrir, ela já antecede a vergonha de tal forma que ela já para de vir à igreja. É uma das primeiras reações. Ou ela começa a fazer algo para já tentar se justificar. Se alguém fala assim, nossa, mas fez isso. Mas já está aqui a roupinha pronta, hein? Você derrubou o suco? Não, mas eu já passei o tapete. Não é assim? A gente sempre tenta fazer uma folhinha lá, coser, né, costurar uma folhinha de figueira para tentar encobrir a nossa vergonha. Isso é uma realidade de todos nós. E é isso que vai acontecer no aconselhamento, essa teologia aplicada. Você vai chegar, a pessoa vai falar, e você vai, às vezes, mostrar que ela fez determinada coisa, que é vergonhosa, ela fala assim, mas eu já fiz uma roupinha. E a principal roupinha que a gente usa hoje é assim, todo mundo faz. Qual que é a roupinha que a gente mais usa no dia? Não, mas isso todo mundo faz. Isso não é vergonha mais. Mas enquanto isso não for tratado, meu amigo, não for solucionado, a vergonha vai te corroer. E eles viram que estavam nus, e aí então coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, primeira reação aí dos efeitos do pecado sobre nós, a vergonha. Depois, verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, meu Deus, imagine se ouvir a voz do Senhor é algo complicado, que andava no jardim pela viração do dia, o que eles fizeram? Esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. Por que ele escondeu? Medo. Hoje eu ainda tenho essa reação e você também tem essa reação. A gente ainda tenta se esconder por entre as árvores do jardim. E veja que as reações é sempre uma perspectiva de fuga, né, inicialmente. O coser folhas de figueira é uma tentativa de maquiar a minha vergonha, e agora o meu fugir aqui, o meu esconder, é para maquiar o meu medo. E eles vão dizer isso para Deus, inclusive, né? E aí o verso 9. E chamou o Senhor Deus ao homem, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Então a fuga, o fato dele se esconder, é uma tentativa de suprir o medo. Como da mesma forma de coser folhinhas de figueira, é uma tentativa de cobrir a vergonha. Então, dois efeitos aqui do pecado sobre nós já. A vergonha, e aí eu tento cobrir a vergonha. O medo, e aí eu tento fugir, esconder. Tudo bem? Isso é um problema meu, é um problema seu, e é um problema de todo aquele que for procurar aconselhamento. Você vai ver que
o problema quando você for tratar do problema, você vai ver que vai estar relacionado a uma dessas três reações, se não as três. Às vezes o cara até procura o aconselhamento, porque ele fala assim: eu fiz algo que não devia, algo que é vergonhoso. Mas eu já vou falar com o pastor, porque na hora que o negócio vier à tona, aí eu já tenho o hábito. O pastor já sabe. Então, às vezes, entre aspas, a confissão é uma manipulação do efeito do pecado na nossa vida. Porque se a confissão não é fruto de arrependimento sincero, irmãos, não vale nada. É uma manipulação, é um vestidinho feito de folhas de figueira. É o tipo daquela pessoa que ela só pede perdão para todo mundo. Esse mecanismo já ficou natural. Aí você fala assim: fulano, mas tem que mudar. Eu já pedi perdão. Mas quantas vezes? Mas a Bíblia não diz para perdoar 70 vezes, pastor? Vezes 7. Mas isso já é uma demonstração do quê? De que essa pessoa ela não tem verdadeiro arrependimento e que ela está totalmente escravizada por esse efeito do pecado. Ele adultera 10 vezes, mas eu pedi perdão. Eu roubo 10 vezes, mas eu pedi perdão. Eu já confessei para o pastor. Eu já fui disciplinado. Como se fosse simplesmente assim. Então, veja, confissão, se estiver desassociada de um arrependimento, uma contrição verdadeira, não vale nada. É um mecanismo de fuga. É um mecanismo de manipulação. Estou sendo claro aqui ou não? Vai lá, Léo. Usa fora do... Quem nunca pecou, tira a primeira pedra. Pronto, acabou. E outra, não sou eu que preciso mudar. O mundo inteiro é assim. Esse cara vai resolver o problema desse cara? É lógico que não. Ele vai ficar ludibriando e conduzindo, manipulando as pessoas. E aí o que acontece? Quando ele chega num patamar que aí não dá mais para manipular todo mundo, porque aí todo mundo já conheceu, aí ele muda de igreja. Mais fácil. Ele foge. Aí ele vai para uma outra igreja, que aí ele vai ganhar lá pelo menos mais uns 6 meses, 1 ano, às vezes 2, a psicologia trabalha nesse sentido, que a pessoa às vezes consegue ludibriar até por 2 anos. Depois de 2 anos, as pessoas tendem a desmascarar umas às outras. Então o cara ganha lá mais 2 anos para ir ludibriando e vivendo. E nunca vai mudar esse cara. Porque para que aconteça a mudança bíblica, que é possível, nós vamos ver isso mais para frente, a pessoa tem que reconhecer os efeitos do pecado nela mesma. Senão não vai funcionar. Tudo bem até aqui? Vamos continuar aqui a leitura. Então esconderam-se da presença do Senhor, homem e mulher, por entre as árvores do jardim. Aí ele vai dizer lá no verso 10, né? Ouvi a tua voz do jardim, porque estava nu, tive medo, me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem à mulher, disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Nós vamos ver que dos problemas aí, né, dos efeitos da teologia, é que a gente tende sempre lançar a culpa no outro. A gente sempre transfere a culpa. O problema conjugal é sempre do cônjuge. O problema familiar é sempre o outro, os filhos, a esposa, o esposo. Quando eu bato o carro, o problema foi do outro. E se não foi problema do outro, é porque a sinalização não estava muito bem vista.
Foi o problema do engenheiro ou do executor que não pôs a placa no lugar que tinha. Ou, em última instância, não tem jeito, eu vou no sol. Bateu um feixe de luz na minha cara e eu não vi. Não existe, irmãos, ninguém que vai chegar assim, eu bati porque eu sou um barbeiro miserável, cara. Eu bati porque eu fiquei olhando a moça que estava passando. Ou então porque eu estava, sei lá, eu pegando um CD, estava olhando no celular. Não, a pessoa nunca vai reconhecer ele. Sempre vai ter alguma coisa. E o que é pior, às vezes você desmascara ela, falando, mas todo mundo, eu tenho testemunho, você estava olhando no celular. Mas o pneu do seu carro tá careca. Mas não foi o pneu do meu carro que causou o problema, você que invadiu. Ele vai sempre tentar jogar para o outro. Vai lá, Roberto. Essa é que é a questão. Dentro do aconselhamento da teologia bíblica, o que faz parte da cura? O reconhecimento do pecado e a confissão desse pecado. E como eu tenho dito aqui em alguns outros momentos, todo pecado tem nome e sobrenome. Não tem? Chega e diz, meu irmão, desculpa, eu pequei. Você pecou? Mas o que você pecou? Você sabe o que você fez. Então tem nome. E às vezes você está lá dentro, né, dos 10 mandamentos que é assim, e aí ele tem um desdobramento, ele vai ter um sobrenome. Então o processo da cura passa pelo reconhecimento do pecado e a confissão sincera dele. E isso é difícil, hein? Às vezes, tratando com casais, você fala, fulano, mas você já pediu perdão para ela? Ela sabe. Ela sabe. Como assim ela sabe? Ela sabe que eu estou arrependido. Não, mas você tem que falar com ela. E falar para ela o que você fez. Você nomear o que você fez. Não, ela sabe. Você não sabe, bem? Ela fala assim, não sei não. Agora aqui na frente do pastor você vai dar uma de difícil? É sempre assim. É sempre o problema tua. Então, cuidado. Então, continuemos aí. Então disse o homem, a mulher que me destes por esposa, em último caso jogando para Deus, né? O Senhor que me deu essa mulher, o problema foi meu. Ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente. A serpente me enganou. E eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, malditas és todos os animais domésticos, entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre, comerás pó todos os dias da tua vida, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar, e a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores dará a luz, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse, visto que atendeste à voz da tua mulher, e comestes da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Dentro dessa situação de acusações e de transferência, nós vemos o terceiro efeito do pecado, gerar culpa. Só que, da mesma forma que a vergonha vem, eu faço uma roupinha para esconder minha vergonha, da mesma forma que o medo vem, eu fujo, eu escondo no meio das árvores, quando a culpa vem, porque o Senhor está falando, você comeu? Todo mundo sabe que comeu, a culpa é deles. Aí qual que é a solução aqui? Transferir a culpa. Aí a culpa é do outro. Então, dentro da teologia do aconselhamento, o homem sofreu com os efeitos do pecado. Basicamente em 3 efeitos, né? Medo, vergonha e culpa, e isso produzindo as reações,
que é tentar esconder, né, ou tentar manipular lá, fazendo a roupinha, o fugir, esconder entre as árvores, ou o transferir da culpa. Toda vez, esse é um problema meu, é um problema seu, e é um problema do seu aconselhando. Dentro do processo, nós vamos ver o que faz o aconselhamento. Dentro daquele processo, lá na frente, quando a gente for estudar o que faz o aconselhamento, você vai ver que o aconselhamento verdadeiramente bíblico, ele vai conduzir a pessoa a reconhecer o pecado, a reação que ele está vivendo, se é maquiar, se é fugir, se é jogar a culpa nos outros, e aprender a reconhecer o próprio erro, que aí entra a ideia lá do confessar, né, da contrição, e aí gerar uma estratégia para a mudança bíblica. Hoje nós estamos tratando só da questão teológica. Então, dentro da teologia do aconselhamento, eu não posso desprezar o fato de que todos nós temos medo, vergonha e culpa. E que às vezes a minha postura no aconselhamento vai ser de reação desses três efeitos. Não, ali foi a consequência do erro deles. O fato deles serem expulsos, na verdade, foi até uma proteção de Deus. Você vai ver por que Deus expulsa. Se a condenação era morrer, e que aquele já disse que isso ia acontecer mesmo. Morreram espiritualmente, perderam o livre-arbítrio, e fisicamente iam morrer. Né? Então, por que mais ainda tirar do jardim? Porque foi uma proteção. Deus falou, para que ele não coma da árvore da vida, e aí a situação dele fica definitiva, é melhor que a gente tire ele daqui, para ele não comer a árvore da vida, e ele vai lavrar a terra para proteção dele mesmo. Porque se ele ficasse no Éden e fosse lá, comesse da árvore da vida, a postura dele agora seria eterna de condenação. Aí não haveria mais solução. Tá? Então, o expulsar do jardim do Éden, em última análise, irmãos, é uma proteção de Deus para o próprio homem, porque senão ele poderia perpetuar a sua situação de condenação. E o texto vai dizer justamente isso, para que ele não coma da árvore da vida. Tá? Se você observar aí um pouquinho, verso... Cadê aqui? 22, isso. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus então lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra. Então, para que ele não se perpetuasse na condenação, Deus o lançou fora do jardim, o expulsou do jardim. Isso aqui, na verdade, em última análise, é bênção. Né? Veja que no verso 21, verso 21 vai dizer assim, fez o Senhor Deus o quê? Vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Deus tirou lá o vestidinho de folhas de figueira. Não foi o que eles fizeram lá? Cozeram lá folhas de figueira. Deus tirou e colocou nele peles. Aqui nós já temos embutido, irmãos, quando nós estudamos sobre a revelação messiânica no Antigo Testamento, aqui nós já vemos a ideia de um sacrifício, porque para você vestir alguém de roupa de pele, você tem que matar esse animalzinho. Então você já vê um sacrifício e você já vê a solução definitiva de Deus cobrindo a vergonha do homem através desse sacrifício que foi feito. Então aqui já aponta, inclusive, para Jesus, o Cordeiro, que morreu para tirar a nossa vergonha. Ele se faz vergonha em nosso lugar. Se a gente vai estudar mais para frente, mas você vai ver que um dos objetivos do aconselhamento é conduzir as pessoas que estão em vergonha, que estão em medo ou que estão em culpa, serem supridas em Cristo. Porque Cristo se fez vergonha em nosso lugar. Porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E ele nos justifica, ele tira a nossa culpa. Então nós vemos que a solução do homem está em
Cristo. Mas isso nós vamos estudar, é assunto lá para frente. Mas aqui você já vê um início, né, da aplicação teológica aí na vida do homem. Tudo bem aqui, irmãos? Então, todos nós lidamos com essas consequências do pecado sobre nós. Medo, vergonha e culpa. Existe um missiólogo, eu nunca achei, porque eu só mencionei, já procurei, já pesquisei, mas nunca achei. Alguém me disse que o nome dele é Abraham, não sei das quantas. Ele é um missiólogo que trabalhou com povos tribais. Ele desenvolveu uma tese, mas eu nunca tive acesso. Estou te vendendo o peixe que me passaram. Quem me passou foi o missionário Osni Ferreira, mas já perguntei para ele, ele falou também que recebeu de outro, e eu nunca achei. Mas ele segundo o Osni, esse cara desenvolveu uma metodologia de evangelismo para os povos, para os grupos globais, pautado nesses efeitos do pecado. E ele divide, então, a civilização de acordo com os efeitos. Então ele vai dizer o seguinte: quando você olha para os povos orientais, eles são relacionados, a relação dele com o divino envolve vergonha e honra. Quando você pensa, por exemplo, no japonês, ele prefere o que ao invés de passar vergonha? O que eles fazem na cultura? Eles se matam. O suicídio é mais honroso do que viver em vergonha. Você vai assistir aquele filme O Último Samurai? Já assistiu o filme O Último Samurai? Com quem que é que faz lá mesmo? Não, o Tom Cruise. Né? Você vai ver lá que ele fica prisioneiro lá numa colônia samurai, e ele aprende que se você perdeu uma batalha, é melhor que você morra do que voltar com a vergonha da derrota. Olha só que loucura. Então a relação dos povos orientais, vergonha e honra. E aí o evangelho é apresentado na perspectiva de Jesus se fez vergonha em nosso lugar. Quando você olha para os povos tribais, os indígenas brasileiros ou os povos africanos, eles têm uma relação de medo e poder. Então, por isso eles fazem sacrifícios, os animistas principalmente e tal, né? Porque a questão é a seguinte: veio uma tempestade, algum deus aí está nervoso com a gente. Então eles têm medo e, se for o caso, sacrificam até os próprios filhos para apaziguar as divindades. Então a relação de medo e poder. E aquele que tem um santo forte, ele acaba tendo uma autoridade maior. O pajé lá, né? Por ele conhecer algumas questões que geram medo nas pessoas, ele acaba exercendo autoridade sobre os outros. Tudo bem? E no mundo, na civilização ocidental, essa teoria vai dizer que a relação do homem ocidental é de culpa e justificação. Então, quando você olha para os povos ocidentais, né, europeus, americanos, nós aqui, a relação nossa não é tanto de moral, é da questão legal. Nós temos um presidente que é um ladrão que foi condenado, mas a lei o tirou da cadeia. Então não é um problema moral, é um problema legal. A lei não me proíbe. Se fosse no Japão, o que seria? Uma vergonha tremenda. E se ele quisesse honra, ele tinha
acabado com a própria vida dele. Se fosse num contexto oriental. Como no nosso contexto é culpa, né, e justificação, ou seja, o que importa não é a moral, não é a vergonha. Eu estou nem aí. Marcelo Odebrecht, você acha que ele tem vergonha de ter roubado o que ele roubou? Não. Sabe qual que é a questão dele? Olha, eu já paguei, já fiquei preso, agora vou viver com o dinheiro que eu tenho. Isso não é ilícito, é legal. Olha só, porque a cabeça do ocidental refere-se dessa maneira. Então, a tendência nossa, irmãos, dependendo da nossa realidade, é sempre justificar o nosso erro. Quer ver um exemplo? De um pecado bíblico. O adultério é pecado? Hã? O adultério é pecado. Na perspectiva bíblica, o adultério é pecado. E é um dos únicos pontos bíblicos que permite o divórcio. Tudo bem? E o divórcio, então, seria uma vergonha para um casal cristão. O que a gente faz? O divórcio se torna legal. A lei diz que é permitido em qualquer situação. E aí o adultério não tem mais peso de pecado. A gente minimiza com a lei aquilo que é moral. Mesmo que alguém fale, nossa, que cara miserável, rapaz, a mulher fez tudo, o cara adulterou. Eu falo, mas agora, legalmente, nada, não me mancha. Algum tempo atrás você falava, você é o quê? Eu sou divorciado. Mas por quê? Eu arranjei uma outra mulher. Pronto, esse cara já era considerado um cara não confiável. Porque havia um peso moral nisso. Mas a partir do momento que você legaliza o divórcio para qualquer coisa, de qualquer jeito, de qualquer tamanho, de qualquer modo, aí você banaliza a moral. A gente dá até risada. Nossa, Fábio Júnior, hein, meu amigo? Quantas mulheres que ele já teve? Hã? Eu não sei. Eu parei na 7ª, mas quantos já teve? Sei lá, eu. Aí vira assim, normal, que a moral é jogada lá fora. Então veja, dentro da sociedade, esses 3 problemas que nós temos, o medo, a vergonha e a culpa, são banalizados. E as pessoas vivem com medo, com vergonha e culpa, como se nada tivesse acontecendo. Só que tem um problema. O medo, a vergonha e a culpa tem um preço. E esse preço está lá no mais íntimo do nosso ser. Ele vai tentar maquiar a vergonha. Como que ele faz isso? Menosprezando o matrimônio. Ele não quer casar com ninguém. Eu tenho quantas mulheres eu quiser, eu tenho quantos homens eu quiser. Casamento é coisa para tonto. Mas lá no fundo dele, ele tem uma vergonha. E aí ele tenta menosprezar os que andaram no caminho correto. Nossa, o fulano vai fazer 40 anos de casado? Nossa, um imbecil mesmo, hein? 40 anos com a mesma mulher? Isso não sabe o que é viver. Mas lá no fundo, atrás desse comentário dele, está o quê? Eu sou um miserável com uma vergonha imensa, rapaz, porque eu não consegui ter um filho com cada mulher, um filho de cada marido, minha família toda destruída, meus filhos tudo largado para o mundo, está tudo detonado. Você acha que ele tem prazer desse negócio? Isso traz honra e orgulho para ele? Não. Só que aí ele tenta menosprezar, tirar a moral daquilo que é certo. E às vezes na igreja acontece isso, irmãos. Para tentar amenizar a vergonha, a pessoa começa a desfazer daquilo que é correto moralmente.
O cara tem medo. O que ele faz? Ele se esconde. Ele não convive mais socialmente, ele para de frequentar. E às vezes vai pro vício. Porque quando ele está bêbado, ele esquece. Ou quando ele está drogado, ele não lembra. Mas na onde que está a raiz do problema? No medo, na vergonha, na culpa. A culpa pode conduzir ele para uma série de coisas. Até o suicídio. Não aguentou o peso da culpa. Aí a pessoa fala, não, cara corajoso. Na verdade, não. Ele não soube lidar com aquela situação. Ele chegou em determinado lugar que já não tinha mais como jogar a culpa nos outros, porque ele está sozinho agora. Todo mundo que ele jogou a culpa foram indo embora. Sobrou ele sozinho. Aí o que ele faz? Associa com a vergonha, associa com medo, morte. Que é isso que o pecado faz com a gente. Qual que é o salário do pecado mesmo, que a Bíblia diz? Morte. Então, quando nós vamos trabalhar com a teologia do aconselhamento bíblico, eu tenho que levar em consideração os efeitos que o pecado trouxe sobre as pessoas. E eu tenho que trabalhar de modo a desmascarar o meu aconselhando para ver qual que é o grande problema da vida dele. Se é medo, se é vergonha, se é culpa. E não se admire de, às vezes, você, nesse percurso aí, do bate-papo, você descobrir que o cara está sendo atribulado pelos 3 efeitos. Não é incomum. O cara tem medo, o cara tem vergonha, o cara tem culpa, e aí ele não consegue, ele não acha que Deus não vai perdoá-lo. Quer ver um exemplo bíblico disso, que trouxe uma consequência terrível? Davi. Davi adulterou, matou o esposo da mulher, né? E aí tentou resolver o problema casando com a mulher, criou um problemão dentro da família. Aí ele tem um dos filhos que abusa da minha irmã. O que ele faz? Quando Aminon abusa de Tamar, o que Davi faz? Nada. Por quê? Porque ele também tinha culpa. Eu fiz isso com a Betseba. O que eu vou fazer com o menino agora? Aí Absalão vem e mata o meu irmão dele, Aminon. O que Davi faz? Nada. Foge de medo de Absalão. Não vai tratar. O filho vem conversar com ele, ele não recebe. O que Davi estava lidando? Medo, vergonha e culpa. Deus já havia perdoado? Já. Ele ia colher as consequências naturais daquilo, mas Deus já havia perdoado? Sim. Mas ele não lidou, não soube lidar com o medo, com a vergonha e a culpa. Gerou mais tragédia na vida familiar. Nós precisamos começar a identificar qual que é o problema. Por que eu ajo daquela forma? Eu estou tentando cozer folhinhas de figueira para me esconder minha vergonha? Eu estou fugindo por entre as árvores do jardim porque eu estou com medo? Né? Parei de vir à igreja, não quero receber visita dos irmãos. Mas por que eu estou tendo essa atitude? Ou eu estou jogando a culpa sempre. A igreja lá não presta. Fulano lá não presta. O meu patrão não presta. A culpa é de todo mundo, menos minha? Será que isso é normal? A culpa é só do meu esposo? A culpa é só da minha esposa? A culpa é do meu filho? A culpa é da minha filha? A culpa é do meu pai? E dentro da psicologia é muito fácil, né? As pessoas usar essa transferência de culpa. No tratamento aí que você tem, né, pela ciência, ele vai dizer assim, não, você é desse jeito aí por causa do seu pai. É que você teve um pai muito rígido. Por isso que você desenvolveu isso aí agora. Seu pai era muito rígido, por isso que agora você é homossexual.
Aí no outro caso, não, seu pai era muito bom. Ele não teve, você não teve uma figura masculina na sua vida, por isso que hoje você é assim. Amigo, o problema não é o seu pai, se ele foi rígido ou se ele foi um banana. O problema é o efeito do pecado em você. Porque você tem o mesmo pai, a mesma mãe, com 2, 3 filhos, um deu problema, o outro não deu. E aí? Como a própria palavra do Senhor vai dizer, cada um é responsável pelo seu próprio pecado. Às vezes você tem um pai amoroso e você fala assim, ai, não aguento. Ele super protegeu, me mimou demais, por isso que eu não faço, nunca termino nada na minha vida, porque eu fui muito amado. Meu Deus do céu! O problema do seu pai e de sua mãe que te amou. Então, quanto mais cedo a gente começar a olhar para os problemas causados pelo efeito do pecado em nós, é mais fácil da gente resolver. Porque enquanto nós tivermos nesse negócio a culpa do outro, não tem solução para nada. Tudo bem? Vamos caminhar mais um pouquinho. Outro ponto aí da teologia, do aconselhamento, é que existe uma inclinação natural para o pecado. Vamos dar uma olhada lá em Eclesiastes capítulo 7, verso 20. Por conta da realidade do pecado em nossa vida, irmãos, a gente tem uma inclinação natural para fazer aquilo que não presta. Lembra que eu já te disse aqui que a gente tem no nosso HD todos os pecados zipados lá, nas pastinhas zipadas? É só extrair que já está pronto. É só ter a oportunidade que o negócio já vem na completude. Né? Então nós temos essa inclinação para o pecado. Vamos lá, Eclesiastes capítulo 7, o verso 20, por causa da transmissão que eu vou ler, ele diz assim, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não há. Isso está em acordo com Romanos também. Mas vamos ver o verso 29 ainda aqui, de Eclesiastes 7. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Essa é a realidade do homem. O pecado trouxe efeito sobre a minha mente e que me conduziu uma inclinação para fazer o mal. A pessoa vai chegar no seu gabinete ou lá em sua casa, no aconselhamento, parece ser assim o mais santo em pessoa. Uma piedade, vem até com a auréola. Você fala assim, meu Deus, o que essa pessoa está me procurando? E aí você acha, não, a pessoa é inclinada para o mal. Todos nós o somos. Se foi dada a oportunidade, há uma grande tendência da pessoa escolher fazer o que não devia. Por isso a Bíblia diz, fuja da aparência do mal. Não se coloque em situação de risco. Porque se você se colocar em situação de risco, você vai cair. Aí o cara vem e fala, pastor, eu tenho problema com vício. Você fala, então nós vamos fazer um tratamento de choque. Nós vamos no boteco, eu sei, nós vamos ficar lá e você não vai beber nada. Enquanto você estiver junto lá, pode ser que ele aguente. Na hora que você virou as costas, você deixa ele em casa e ele volta para o boteco de novo. E ele vai falar, pastor, não deu certo, o senhor que me levou lá. Por quê? Há uma tendência, uma inclinação para o pecado. Romanos 3, de 10 a 18, vai dizer, não há um justo, ele vai repetir, né, o que diz o Antigo Testamento, não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, não há quem tema. Dá uma olhada lá, Romanos 3, verso 10.
Qual que é a nota de rodapé aí pro verso 10 aí que está na sua Bíblia aí? Hã? Então, mas qual que é a referência cruzada? A minha Bíblia não tem. Salmo 14. Tá, então, aí ele vai citar vários textos. Você vai pegando lá, do 10 até o 18, ele vai citar vários textos. Ele diz assim, como está escrito. Então, se você quiser saber onde está, é só olhar na rotinha de rodapé aí. Cada versículo vai estar a passagem. Verso 10 vai estar a passagem que é citada. Não há justo, nenhum sequer. Abacuque, eu acho que também ele fala aí, né? Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles as têm cheia de maldade, de amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Irmãos, isso aqui está falando de mim, está falando de você. Sem a ação de Deus na nossa vida, sem a regeneração em Cristo, é isso aqui. Isso aqui somos todos nós antes de Cristo. Então, não pense que somos incapazes de fazer o mal. Nós somos capazes de fazer o mal e pior que outro. E você tem que estar ciente dessa teologia. O ser humano não é bom por essência. Ele não é neutro por essência, como diz a psicologia. O ser humano é mal por essência. É inclinado para o mal e tem os pés velozes para fazer o mal. Então, se você der bobeira, você vai cair, mas igual de braçada. E se eu tenho gente fazendo comigo ainda, pior ainda. Mais fácil eu vou. É a síndrome lá do vidro quebrado, né? Você passa lá, uma casa abandonada, está tudo inteiro lá, ninguém mexe. Mas um cara vai lá, joga uma pedra, quebrou uma vidraça, no outro dia você chega lá, está tudo quebrado. Ah, alguém já quebrou primeiro, então eu vou quebrar também. Aí vai. Porque a gente tem essa tendência. Aí você fala, não, pastor, eu não. A Bíblia diz que você diz que não tem pecado, você já é mentiroso. Nós que já fomos regenerados, lógico, nós lutamos contra o pecado, nós buscamos a ação do Espírito Santo de Deus e tal. Mas mesmo assim, irmãos, nós não fomos libertos do pecado, nós somos libertos da condenação do pecado. O pecado ainda está em nós e a luta é constante. Então todo mundo que chega vai se dizer santo, vai dizer, não fui eu que fiz. Não seja ingênuo. Você não está ali para ser juiz, obviamente, para julgar, mas você também não precisa ser tonto. Está tudo demonstrando que o cara fez determinada coisa. Ele chega a considerar você e fala, não fiz. Tá, mas então qual é a prova que você não fez? Não tenho, mas é a minha palavra, eu não fiz. Ah, meu amigo, você vai me desculpar, cara. Mas a Bíblia inteira está gritando que você é capaz de fazer. E se você não tem condição de provar que você não fez, a probabilidade de você ter feito, então, é muito grande. Porque as pessoas, irmãos, mentem que nem sentem. Tem gente aí que não consegue, não aprendeu, né? Fica vermelho. Mas tem gente que não. A pupila nem move. O cara está tão acostumado em mentir, tão acostumado em ludibriar, que o cara é um artista. Então, você tem que estar ciente que a inclinação natural do homem é para o pecado.
E aí, qual que é a solução da consciência? Você tem que conduzir a pessoa para fugir de situações que favoreçam a prática do pecado dela. Você trabalha onde? Eu sou segurança numa boate. Meu amigo, bom arranjar outro serviço para você, cara. Você está tendo problema. Ou com bebida, ou com mulherada, ou seja lá, vamos mudar. Você tem que fugir dessa aparência do mal. Vamos arranjar outro emprego para você, cara. Porque se você estiver numa situação que é propensa para você cair, você vai cair. Eu trabalho de noite, minha mulher trabalha de dia, e aí eu fico sozinho com a empregada. Mas eu estou dormindo, viu, pastor? E a empregada é feia. Não é feia, mas é mulher? É. Então... O pecado não vê beleza. O pecado não vê beleza. Vamos arranjar outro esquema aí, porque esse esquema aí vai dar problema. Todo mundo tem inclinação natural para o pecado. Então você tem que cuidar de você, por isso que a Bíblia diz, cuide de você mesmo e a doutrina vai dizer lá para Timóteo, né? Você tem que se policiar, porque senão a tendência é é só um, não, é final de ano, vai ter uma festa lá da empresa, é só um, chega em casa trocando, se não bateu o carro ainda na volta para casa. Aí você fala, nossa, fulano nunca bebeu, o que aconteceu? Nossa, um homem tão crente. O ser humano é inclinado por pecado. Basta só dar um empurrãozinho. Às vezes nem empurrãozinho precisa. Quanto mais cedo você entender que a sua natureza é essa, mais esperto você vai ficar para fugir da situação. E no aconselhamento você vai indicar para a pessoa também a fugir de situações que facilita a prática pecaminosa. Voltando para Gênesis. Não lembro que 2 Timóteo, eu acho que foi esse texto que eu citei. Deixa eu só mencionar ele aqui, então. 2 Timóteo 3, 1-2. Os homens difíceis. Né? Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, e a lista continua. Né? Então, cuidado. Vamos lá. Voltando lá para Gênesis, capítulo 3, nós já lemos esse verso, mas vamos relembrar. O verso 12, nós vemos aqui Deus perguntando por que Adão fez o que ele fez. E ele diz no verso 12, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E aí depois Deus pergunta para a mulher, e a mulher? A serpente, só faltou falar, a serpente que o Senhor criou. Né? Mas a serpente me enganou e eu comi. Então, outro ponto relacionado à teologia do aconselhamento. Por conta do pecado ter trazido efeitos que mancharam a nossa mente, nos gerando uma inclinação do pecado. Há uma tendência, uma inclinação para transferência de culpa. Num dos primeiros encontros de casais que a gente fez, isso alguns anos atrás, né, numa das primeiras aulas, a gente disse, aonde está a fonte do problema do seu casamento? Você lembra qual que era a resposta? O meu pecado. Não é o pecado do meu cônjuge. É o meu pecado. Mas tem o pecado dele também? Tem, mas o pecado dele é problema dele. O problema do seu relacionamento é o seu. Só que, geralmente, as pessoas não querem reconhecer o próprio pecado.
E mesmo se você desmascara o próprio pecado dela, ela fala assim, mas o fulano também tem isso. Você chega para fulano, você mexe muito na cama. Ela fala, mas ele ronca. Sempre vai ter um negócio do outro. O fato dele roncar diminui o fato que você fica pulando toda hora, mexendo demais na cama? Não. Mas ela vai jogar e vice-versa. Mas eu ronco, ela pula muito. Eu não consigo descansar. Aí vai resolver o problema? Não. Enquanto um não reconhecer, não, eu mexo demais. O que eu preciso fazer? Eu não sei. Véio. Por que você... Não, é que eu fico no celular até dormir. A pessoa já vai para a cama agitada. Ou assisto filme de terror antes de dormir. Ela vai pular que nem um cabrito do lado mesmo. Matando tudo quanto é demônio que vai surgir do sonho dela. Aí o outro, não, porque eu ronco. Então tá, então por que você ronca? Não, porque eu chego tarde do serviço, eu como 2 x-tudo antes de dormir. Então, enquanto cada um não reconhecer o seu próprio pecado e tentar resolver, solucionar o que pode ser feito, aí não tem solução. Porque um vai ficar reclamando porque ela mexe demais, o outro vai reclamar porque ele ronca demais. Estou sendo claro aqui, irmãos? E a inclinação natural, no aconselhamento, é sempre a culpa do outro. Ou a culpa é do sistema, ou a culpa é da empresa, a culpa é da política da empresa, a culpa é do governo. Sempre. E nós vamos ver isso mais para frente. O que faz o aconselhamento? Aí nós vamos pegar Deus na história aqui. O que Deus está fazendo, Pedro? Não é simplesmente chegar, você fez isso. Não. O conselheiro não vem com a perspectiva de isso. Ele vem para mostrar e desnudar aquela situação para que o próprio aconselhando enxergue qual que é o problema dele, o que ele fez, aonde que ele errou, e às vezes até qual que é a solução, porque às vezes ele até sabe qual que é a solução. No caso aqui não, porque era uma situação nova, mas no nosso caso, às vezes a pessoa até sabe qual que é a solução. Pastor, eu preciso parar de andar com fulano, né? Fulano está me mal influenciando. Então, eu também acho. Não vou te falar nada, mas eu também acho. Então o papel do conselheiro, nós vamos ver isso depois, é o que Deus fez aqui. Às vezes até sei. Está na cara. Só que o meu papel não é ir lá, eu vou esfregar na cara dele. Não. Eu tenho que fazê-lo enxergar. Porque na hora que ele se autoconfrontar e ele enxergar o que ele fez, o porquê ele fez, aí fica mais fácil de apresentar um caminho de solução para ele. Isso também, até na educação de filhos, né? É simplesmente você aplicar um castigo, fazer ele entender por que ele está fazendo isso e por que inclusive está recebendo determinada sanção. Precisa entender, porque senão não aprende, não muda. Tudo bem até aqui, irmãos? Então, dentro da teologia do aconselhamento, eu preciso levar em consideração que há uma inclinação, por conta do pecado, de transferir a minha culpa. E o último ponto de hoje, Gênesis 4, que aí nós já estamos pós-queda, nós já estamos na primeira geração que nasceu já sob o pecado. Nós estamos aqui com Caim, né? Então nós vamos ver aí Gênesis capítulo 4, os versos iniciais falando que Adão e Eva coabitaram, tiveram Abel e depois Caim. O verso 4 diz assim: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. O que aconteceu com Caim? Irou-se, pois, sobremaneira Caim,
e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Veja o que Deus diz para ele agora. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Existe uma inclinação natural para a fuga da responsabilidade. E Deus, aqui, quando trata de Caim, nós sabemos que aqui o problema estava na somatória, tanto do coração de Caim, da oferta. Eu defendo a ideia de que a oferta dele não era problema, porque lá na lei de Moisés, depois, Deus vai aceitar do fruto da terra como oferenda. E segundo 1 João, a revelação final vai dizer que Caim era do maligno. O problema era o coração de Caim. Ele era do mal. Enquanto Abel era justo e as suas obras eram justas. O fato de dizer que a oferta de Abel era do rebanho, das primícias do rebanho, não desqualifica a oferta de Caim. Qualifica a oferta de Abel. Na minha perspectiva teológica aqui. Mas o problema era o coração, o procedimento de Caim. Por isso que Deus fala, se procederes bem, serás aceito. Mas o pecado está aí, ó. Ele está aí. Jaz a porta. A ideia de uma porta mesmo, escondidinha ali, não passar para ele te pegar. E aí qual que é a solução? Qual que é a solução que Deus deu para ele? A ti cumpre dominá-lo. A responsabilidade é sua. Porque há uma tendência natural, por conta da influência do pecado, de fugir da minha responsabilidade. Lembra daquele caso que eu falei? A pessoa orou e falou assim, Deus, eu vou dormir hoje. Se amanhã eu acordar com os mesmos desejos pecaminosos, é porque o Senhor não quer que eu mude. Opa, peraí, Zé. O pecado jaz à porta. Cumpre a ti o dever de dominar. É você que tem que lutar. Eu não posso jogar a responsabilidade para Deus. Eu estou com um desejo terrível, pai. Eu estou com uma tentação imensa de roubar o Banco do Brasil. Tira isso do meu coração, pai. Vou dormir. Se o senhor não tirar, aí amanhã, se eu acordar com esse mesmo desejo, eu vou lá. O que vai acontecer no outro dia? Eu vou acordar com os mesmos desejos pecaminosos. O pecado está em mim. Mas Deus olha para Caim e fala assim, ó, o problema é seu. É você que tem que dominar, meu amigo. O pecado jaz à porta. A ti cumpre dominá-lo. Doma esse negócio. Só que na psicologia ou nas terapias por aí, o problema nunca é a gente. E a responsabilidade nunca é nossa. Você é fruto do meio. Você viveu numa sociedade machista, uma sociedade preconceituosa, uma sociedade... Eu já tenho o discurso pronto. Então você tem que soltar a sua franga, não dominar. Tudo bem? Não. A perspectiva da teologia bíblica é que você é responsável em lutar contra as pulsões pecaminosas do seu coração. Então, se eu fui confrontado pela palavra de Deus. Deus chegou para Caim e falou, meu amigo, você não foi aceito porque você não procedeu corretamente. Se você proceder corretamente, você vai ser aceito. Então, eu já fui confrontado pela palavra. Eu sei o que eu tenho que fazer. E aí eu não faço? Ué, vai ter solução esse negócio? Não, como não aconteceu com Caim. Ele não dominou e a situação dele piorou. Então, a perspectiva bíblica é fugir da responsabilidade. E isso não pode acontecer.
Eu preciso confrontar, irmãos, a minha prática pecaminosa. É minha responsabilidade lutar com ela. Ah, mas eu vou lutar sozinho? Não, óbvio. Eu tenho outros elementos e outras ferramentas que a palavra de Deus me traz, me municiona para vencer. Mas quem que tem que dominar? Eu. Eu vou fugir da situação, da aparência do mal, eu vou procurar apoio, eu vou fazer uma rede de pessoas para me auxiliar. Eu vou criar mecanismos para dominar. Meu computador está virado para a porta, eu vou pôr ele na parede, porque todo mundo que entrar na sala vai ver o que eu estou fazendo. Eu vou criar mecanismos para dominar. Porque é uma inclinação natural para o pecado. E a responsabilidade é minha de luta contra o meu próprio pecado. Ah, tenho televisão lá, não sei o quê. Chega para a mulher e fala assim, ó, muda a senha aí dos programas acima de 18 anos. Ou de, sei lá, como é que fala? De conteúdo adulto. Não quero nem saber qual que é a senha. Tá lá. Mas a ti cumpre dominado. Se você sabe qual que é a senha, velho. A tentação vai flertar e o pecado vai conceber e vai dar luz. E isso vai trazer uma consequência danosa. Usa mecanismos. E aí, como conselheiro, você vai apresentar. Eu não dou conta, eu peco toda vez. Então, peraí, vamos pensar junto aqui em soluções. Porque a responsabilidade é sua. Você tem que lutar contra esse. É um pecado que está claro. Então você tem que lutar contra ele. A ti cumpre dominá-lo. Agora, estamos aqui para te ajudar. Nós vamos fazer uma estratégia. Nós vamos fazer um acompanhamento. Nós vamos criar uma rede de convívio. Toda vez que acontecer, nós vamos ter que. Existem aplicativos. Né? Então, nós vamos fazer isso. Nós vamos colocar aqui um programa do computador. Toda vez que você tentar entrar num site de conteúdo adulto, ele vai apitar. Vai para a vizinhança inteira ouvir. Não tem problema. Vamos colocar aqui mecanismos para te auxiliar a dominar a sua tentação, o seu pecado. Tem problema de dinheiro. Então tá bom, você não vai ser mais tesoureiro. Tá bom? Então, se dentro que você está com dificuldade com isso, então, dentro da sociedade interna, você faz parte do time de futebol, não sei o quê, você vai renunciar ao seu cargo de tesoureiro. Você não sabe lidar com dinheiro. Você vê dinheiro, você pega. Vamos fugir. Você tem que dominar esse negócio aí. É sua responsabilidade. Então, mais aqui alguns pontos que a Bíblia me apresenta. Dentro dessa fuga da responsabilidade é aquilo que Paulo vai dizer, inclusive para Timóteo mesmo, né? Para fugir, né? Das paixões, para se tornar modelo dos crentes. É responsabilidade dele. Paulo chama a atenção disso. Segue o meu exemplo. Aquilo que viste, ouviste, aprendeste de mim. Responsabilidade é um dos problemas que no aconselhamento as pessoas vão tentar fugir e como dentro da teologia bíblica nós temos que pelo menos confrontá-la como Deus fez, que o pecado jaz à porta e o desejo dele será, o desejo do pecado será contra ti. Ele vai ficar te cutucando, te tentando. E o que você tem que fazer? Dominá-lo. Dá para jogar? Não. Deus, faça por mim. Não. Quem tem que dominar é você. Tudo bem? A gente termina aqui, então. Mais 4 pontos aí da teologia do aconselhamento.
E aí na semana que vem, se Deus permitir, a gente avança mais um pouquinho aí para tentar fundamentar a aplicação da teologia bíblica para o aconselhamento. Eu gostaria de ouvir, ter um feedback dos irmãos. Está ficando claro? Está ficando muito teórico? Como que está, irmãos? Está caminhando bem? Tá? Eu sei que ainda é um ponto mais teórico. Talvez você está animado. Pastor, vamos tratar já dos casos. Não tem como. Eu preciso fundamentar esses princípios aqui, porque aí depois, quando chegar lá para tratar caso a caso, aí a gente vai aplicar esses princípios. Né? E aí vai ficar mais fácil. Pastor, nós estamos aqui um caso específico de pessoa que está fugindo da responsabilidade. Então tá bom. Então, biblicamente falando, o que a gente tem que trabalhar para que ele, então, entre no padrão bíblico? Pegar textos que mostrem que a responsabilidade é dele, que ele precisa lutar contra o pecado, fugir da aparência do mal, que ele tem que dominar o pecado, né? Que ele precisa compartilhar isso com alguém. Então, você vai pegar textos para fundamentar isso. Tudo bem?